Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Tá. Vamos lá. Estamos com mais um vídeo. E dessa vez é um vídeo de oceano. É um vídeo de oceano de novo. E então, né? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, eu coloquei a câmera no lugar errado de novo. Prosseguimos. Você já se perguntou qual é o único animal do planeta que faz até as orcas fugirem sem hesitar? Não é o tubarão branco. Não é a baleia azul. Não é nenhum predador que você provavelmente imaginou agora. É um animal que dorme verticalmente no meio do oceano aberto, como um bloco de pedra flutuante, que mergulha profundidades onde a pressão deveria esmagar qualquer coisa com pulmões, que enxerga no escuro absoluto usando um som mais alto do que um motor de avião, e que carrega no próprio corpo as cicatrizes de batalhas que nenhum ser humano jamais vai presenciar. E a pergunta que ninguém faz é: se esse animal é tão poderoso, por que ainda não dominou o oceano inteiro? A resposta vai mudar. Mano, eu fico surpreso de como esses demônios não morreram ainda. Como? Essas porra tá viva ainda. Serinho. A forma como você vê esse lugar. Ao mergulhar, notamos algo diferente do habitual. Eles ficam parados, assim, verticais, imensos, como monolitos flutuando no meio do oceano aberto. À primeira vista, parecem estar apenas descansando. E estão. Mas isso não os torna menos aterrorizantes. Estamos falando do cachalote, o maior predador com dentes que já existiu neste planeta. Essas pragas de cachalote são os piores demônios do mar. Ou do oceano, sei lá. E antes que você diga, mas a baleia azul é maior. Sim, é. Mas existe uma diferença enorme entre ser o maior e ser o mais temido. A baleia azul filtra plâncton. O cachalote caça. Ativamente, taticamente, com inteligência. Até as orcas, aquelas que o mundo inteiro aprendeu a chamar de baleias assassinas, evitam um cachalote adulto. Simplesmente fogem. E quando você perceber o motivo... Mano, vídeo excepcional. A trilha sonora tá muito boa. A trilha sonora desse vídeo está excelente. Meu Deus. Vamos lá. vai entender por quê. Mas para chegar lá, primeiro precisamos entender de onde esse animal veio. Porque a história do cachalote não começa no oceano, começa em terra firme. Há cerca de 50 milhões de anos, os ancestrais dos cachalotes eram mamíferos terrestres. Pequenos, de 4 patas, que viviam nas margens de rios e mares rasos do que hoje é o sul da Ásia. Com o tempo, o oceano foi oferecendo algo que a Terra não conseguia: recursos em abundância, espaço sem fim e menos competição direta. E a evolução respondeu. Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras se transformaram em nadadeiras. As traseiras desapareceram quase por completo. Ainda existem resquícios ósseos enterrados dentro do corpo do cachalote, como um lembrete silencioso de onde tudo começou. O nariz migrou para o topo da cabeça. O corpo inteiro foi reesculpido para se mover na água com o mínimo de resistência possível. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante é que o cachalote não apenas sobreviveu à transição. Ele a dominou de um jeito que nenhum outro mamífero conseguiu. Enquanto outros cetáceos ficaram restritos a águas rasas, costeiras ou temperadas, o cachalote foi fundo, literal e figurativamente. E quanto mais fundo ia,
mais o oceano o moldava, e mais ele moldava o oceano. Um macho adulto pode chegar a 18 metros de comprimento e ultrapassar. Mano, olha a distância que esse demônio pode chegar. 18 metros. Caralho, são 18 metros. Não é pouca coisa. 50 toneladas. Mas o número que realmente impressiona não é esse, é o cérebro. O cachalote possui o maior cérebro de qualquer animal que já pisou ou nadou neste planeta. 5 vezes maior que o humano. E embora a ciência ainda esteja tentando entender o que exatamente eles fazem com todo esse processamento, uma coisa é clara: não é desperdício. Pesquisadores que estudam o comportamento desses animais relatam algo perturbador. Eles parecem avaliar situações antes de agir. Quando confrontados com algo novo ou ameaçador, não reagem por impulso. Observam, analisam. O áudio do vídeo do nada começou a ficar diferente. Decidem. É um padrão que associamos quase exclusivamente a animais com cognição avançada: primatas, elefantes, corvos e cachalotes. Eles são rápidos quando precisam ser, quase 32 km por hora, e oportunistas por natureza. Lulas gigantes são os alvos mais famosos. No fundo do oceano, enxergar não serve de nada. É escuridão absoluta. Então o cachalote transformou Do nada o áudio do vídeo começou a ficar abafado, sei lá. quase um terço do próprio corpo em um sistema de sonar. O órgão do espermacete, esse bloco enorme que dá ao animal sua cabeça caracteristicamente quadrada, é preenchido com litros e litros de óleo especializado, cuja única função é produzir, concentrar e direcionar som. Quando os baleeiros do século XVIII derretiam esse óleo para usá-lo em lamparinas e lubrificantes, não faziam ideia de que estavam destruindo o sistema sensorial mais sofisticado da natureza. Os cliques que ele emite durante a caça podem atingir 230 decibéis. Para você ter uma referência, um motor de avião na decolagem chega a 150. Esse som viaja pela água como um holofote, atinge a presa e retorna, criando um mapa tridimensional completo de tudo ao redor. Uma lula pode estar perfeitamente imóvel na escuridão. Para qualquer outro predador, seria invisível. Para o cachalote, é como se estivesse iluminada por dentro. Não há onde se esconder. O que é ainda mais impressionante é que o cachalote consegue ajustar. Mano, quando você pensa que não tem como ficar pior, aí aparecem esses demônios do inferno. Que puta que pariu. Esse sonar em tempo real. Quando está explorando uma área grande, os cliques são espaçados e amplos, como uma lanterna varrendo um quarto escuro. Quando detecta algo interessante, os pulsos se tornam mais rápidos, mais focados, mais precisos, mas mais como se estivesse afunilando a atenção. E quando está prestes a atacar, a frequência dos cliques acelera tanto que o som quase se transforma em um zumbido contínuo. É possível saber exatamente em que fase da caça o animal está apenas ouvindo. Alguns pesquisadores acreditam que a intensidade do som pode chegar a atordoar ou desorientar a presa antes mesmo do contato. Uma arma acústica viva. Outros vão além e sugerem que cachalotes podem usar variações específicas nos padrões de clique para se comunicar entre si durante uma caçada coordenada, combinando estratégias no escuro, em tempo real, a centenas de metros de profundidade. Se isso for confirmado, estamos falando de comunicação tática entre predadores. As presas não são passivas. Lulas gigantes e colossais lutam de volta. Com ventosas serrilhadas e ganchos que giram como lâminas, elas deixam cicatrizes profundas na pele dos cachalotes. Praticamente todo adulto carrega essas marcas. Registros permanentes de confrontos travados na escuridão total, a quilômetros de profundidade, sem nenhuma testemunha. Pense nisso por um momento. Cada cicatriz circular que você vê no corpo de um cachalote é a prova de uma batalha que durou minutos,
talvez horas, no fundo absoluto do oceano. Sem luz, sem som de superfície. Apenas dois gigantes se enfrentando em um espaço que a maioria dos seres vivos nem consegue alcançar. Mano, que doideira. Não posso negar. Apesar de não estar falando de um demônio, a trilha sonora está perfeita. Tudo bem que o áudio, do nada, ele começou a ficar meio abafado. Eu não sei se é meu fone ou é o vídeo mesmo. E o cachalote sobe, com a gula no estômago. No estômago de um único indivíduo, cientistas já encontraram mais de 18 mil bicos de lula acumulados ao longo da vida. Os krakens que aterrorizaram marinheiros por séculos não são os reis do abismo, são o almoço. Há também um subproduto curioso dessas batalhas. Quando o cachalote não consegue digerir completamente os bicos duros das lulas, seu organismo os envolve em uma substância cerosa e os expele lentamente. Esse material, chamado âmbar gris, flutua pelo oceano por anos e durante séculos foi um dos ingredientes mais valiosos da perfumaria mundial. Um dos aromas mais caros do planeta nasce literalmente das entranhas de um predador do abismo. A natureza tem um senso de humor estranho. O que torna o cachalote verdadeiramente diferente não é só o tamanho ou o sonar, é o fato de que ele pensa em grupo. Vivem em estruturas sociais altamente organizadas, lideradas principalmente por fêmeas. Os grupos são compostos por mães, filhotes e jovens, e mantêm laços que duram décadas. Há registros de cachalotes que permaneceram no mesmo grupo social por mais de 40 anos. Eles se reconhecem, se comunicam por dialetos próprios, padrões de... Ah, tá. Era o vídeo mesmo. Pô, eu tava pensando, do nada o vídeo começou a ficar oco. O áudio, mas era o vídeo. Ah, tá. clique que variam de grupo para grupo, quase como os sotaques regionais. É porque, ó, tá tudo aumentado no máximo. No máximo. Pesquisadores identificaram que grupos diferentes de cachalotes no Pacífico possuem assinaturas sonoras distintas, transmitidas de geração em geração. Um filhote aprende o dialeto do seu grupo, assim como uma criança aprende o idioma da família. É cultura. Transmissão cultural entre animais não humanos. Quando uma ameaça aparece, formam um círculo com os adultos voltados para fora e os filhotes protegidos no centro. Uma muralha viva de dezenas de toneladas, coordenada, consciente, impossível de flanquear. Orcas veem essa formação e recuam. Mas o que talvez seja mais perturbador é o que acontece quando um membro do grupo morre. Há relatos documentados de cachalotes que se recusam a abandonar um companheiro morto, que permanecem ao lado do corpo por horas, que tentam sustentá-lo na superfície. Comportamentos que, em qualquer outro contexto, chamaríamos de luto. Não sabemos com certeza o que passa dentro daquele cérebro enorme nesses momentos, mas o comportamento é difícil de explicar de outra forma. Por quase 20 milhões de anos, o cachalote domina as profundezas, e o ecossistema inteiro aprendeu a respeitar isso. Há regiões do oceano que certas espécies simplesmente evitam, não pela temperatura, não pela pressão, mas porque ali é território de caça de... Mano, como é que o oceano... Eu sei que, dependendo da profundidade do oceano, ele tem uma força muito grande que ele esmaga qualquer pessoa ou qualquer coisa que vai lá para baixo. E como é que esses bichos não são esmagados? Essa é a minha dúvida. Entendeu? esse animal. Mas o cachalote não apenas consome o oceano, ele o alimenta. Quando mergulha nas profundezas para caçar e depois sobe para respirar, carrega consigo nutrientes do fundo, ferro, nitrogênio, que são liberados nas camadas superficiais através Mano, que vídeo. de suas fezes. Esse ciclo, que os cientistas chamam de bomba de nutrientes, fertiliza o fitoplâncton, que produz mais de metade do oxigênio que respiramos. Na natureza,
quase sempre existe uma escolha: ser grande ou ser rápido. Voltou de novo o áudio ficar ruim. Ser forte ou ser inteligente. Dominar a superfície ou dominar o abismo. O cachalote não escolheu. Ficou com tudo. E talvez o aspecto mais desconcertante de tudo isso seja o seguinte: ainda não entendemos completamente esse animal. Depois de séculos de contato, de caça, de estudo, de observação, o cachalote continua guardando segredos. Suas comunicações são complexas demais para decifrarmos por completo. Suas rotas de migração ainda surpreendem os pesquisadores. O que exatamente fazem com aquele cérebro imenso, durante horas de mergulho em silêncio Porra absoluto, nenhuma. continua sendo uma das maiores perguntas abertas da biologia. Existe algo quase humilhante nisso. Somos a espécie que mapeou o espaço, dividiu o átomo, sequenciou o genoma, e ainda não conseguimos entender direito o que pensa a criatura mais inteligente do oceano. Então, da próxima vez que você ver uma imagem deles flutuando verticalmente sob a luz da lua, imóveis, silenciosos, aparentemente pacíficos, mano, lembre-se do que está dentro daquela cabeça enorme. O oceano inteiro sabe o que aquilo significa. Para nós, que vivemos em terra firme, é só fascinação. Para tudo que nada nas profundezas, é o som que precede o fim. Se esse vídeo te fez ver o oceano de outro jeito, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a crescer. Eu não vou falar que eu vejo o oceano de outra forma, mas continuo achando que aqueles bichos são uns demônios. Mas é impressionante da forma que eles se comportam quando alguém da do tribo deles morre. Isso eu tenho que admitir. Mas é isso. É um vídeo, né? É isso. É isso. Eu fico todo tiltado quando eu vejo essa coisa de oceano. Mas é um vídeo bom pra reagir. É isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. É isso, né, gente? É isso. Eu não tenho muito o que dizer, porque, porra, apesar de eu achar esses bichos uns demônios, mas são animais, né? São animais, eu acho.